Vamos lá. Tá um pouco lento. Receberam a notificação que está gravando aí, pessoal? Pronto, agora sim, agora está gravando. Beleza. Então, dia 10 de fevereiro, segunda interação síncrona da disciplina Tópico Especial em Máquinas Elétricas e Acionamentos Eletrônicos. São 16 horas e 35 minutos. Vamos iniciar essa nossa interação. Vou pedir aqui a licença de todos, né, para que eu compartilhe uma de minhas janelas para a gente começar a pontuar o que é mais importante para a nossa interação síncrona. Vou precisar agora de um feedback oral para ver se todos estão vendo aí a minha janela do quadro branco. Sim, senhor. Tá tudo beleza? Então, Tá. muito obrigado, né? Bom, então, nessa semana, a gente está estudando aspectos essenciais do ponto de vista da geração CA, né, nas máquinas CA, e do ponto de vista do torque disponibilizado no eixo dessas máquinas, né? Como o nosso objetivo sempre é dar uma olhada com um pouco mais de detalhamento, tendo em vista os acionamentos eletrônicos, eu vou fazer uma pontuação aqui, breves pontuações, para a gente ver quais são os fatores de importância aqui, já tendo em vista essa questão do controle futuro dessas máquinas. Então, o nosso objeto de estudo é a nossa máquina elétrica rotativa. Essa figura aqui é uma figura que mostra um corte de uma máquina, né, no seu estator e no seu rotor, e aí eu tirei para uma das fases do estator o eixo magnético dessa fase, no caso aqui foi a fase A, e para o nosso rotor, considerando que eu estou com a máquina cujo rotor é bobinado, né, eu tirei o eixo magnético do rotor dessa máquina. Os eixos magnéticos nós já sabemos que são obtidos através da aplicação da regra da mão direita em cada uma dessas bobinas. E também a gente sabe que esses eixos magnéticos são sempre perpendiculares ao plano formado pelos lados das nossas bobinas. Reparem, senhoras e senhores, que esses eixos magnéticos aqui são distanciados de um ângulo ΔSR. Esse ângulo ΔSR é um ângulo mecânico, né? Porque os eixos magnéticos estão localizados espacialmente ou mecanicamente, se nós quisermos assim pensar, e esse ângulo mecânico vai variar à medida que o nosso rotor gira e, portanto, o nosso eixo magnético do rotor também estará girando. Eu fiz uma tentativa em um dos vídeos de visualizar isso numa máquina construída aí. Então, a gente tem uma máquina aqui de rotor bobinado, como a gente está vendo aqui, né? Então, tentei fazer um destaque espacial de como é que ficaria esse nosso eixo magnético de uma das bobinas que perfazem um dos polos da nossa máquina, essa bobina aqui faz um dos polos do rotor da nossa máquina, e o eixo magnético de uma das bobinas que estão posicionadas aqui no nosso estator, né? Então, tentei localizar espacialmente e sempre é assim. Se a gente pudesse ver isso lá no laboratório, a gente ia ver que esses eixos estariam na direção radial dessa nossa máquina, ou seja, do centro geométrico da máquina para a periferia externa da nossa máquina. Feitas essas breves considerações, né, a gente já pode pular para o que é mais essencial, que é justamente a questão da tensão gerada, e eu vou aqui me ater em alguns pontos mais importantes a serem destacados aqui. Ora, se eu estou pensando numa tensão gerada, eu tenho que pensar diretamente na lei de indução de Faraday. Se eu estou pensando diretamente na lei de indução de Faraday, eu tenho que pensar num fluxo. E como é que se comporta o fluxo da minha máquina, tendo em vista que ela é uma construção real, tendo em vista que ela é uma construção geométrica um tanto quanto delicada? O nosso fluxo, a gente parte da definição geral de fluxo, né, que é justamente a integral de superfície, da densidade de campo e alguma parte lá do nosso dispositivo pela área sob análise. Nesse caso aqui, eu queria que nós recapitulássemos que a nossa área é uma área semicilíndrica, né, por causa dessa conformação aqui, dessas faces polares. O nome disso aqui que eu estou circulando, mecanicamente falando, fisicamente falando, é uma face polar. A gente está olhando aqui a face polar do nosso rotor. Se nós tivéssemos a visão aqui, estaremos vendo também a face polar do nosso estator. A face polar do nosso rotor e do nosso estator são desenhadas de tal sorte a elas se engastarem, a elas se colocarem
formando, evidentemente, um complexo maior e separadas, evidentemente, por uma pequena distância, que é o nosso entreferro. Então, voltando aqui para essa questão, a gente vai ter que lidar com essa definição de fluxo, pensando-se, evidentemente, em como é essa definição da área da face polar, e a gente sabe que é um semicilíndrico, né? Pelo fato de ser um semicilindro, quando eu aplico essa, digamos, essa disposição no nosso sistema físico, né? Então eu tenho um comprimento, né, que é fixo, né, que é o comprimento axial. Vou voltar aqui para a nossa máquina, só para a gente se situar espacialmente falando. O comprimento axial seria esse comprimento aqui, ó, onde há, evidentemente, uma distância física sempre fixa, não é? Porque a nossa máquina, uma vez construída, a gente não mexe mais nela. Então, a gente tem o nosso comprimento axial, temos o fluxo por polo, que a gente já mostrou como é que faz essa definição lá numa das nossas interações assíncronas, e essa integral de superfície sempre vai de menos π sobre p polos, por causa da genericidade das nossas máquinas, né? Se eu tivesse dois polos, seria de menos π sobre 2 até π sobre 2 para fazer aquela área do semicilindro aqui. O teta, né? O teta, eu estou pensando num teta mecânico, né? Porque esse nosso teta mecânico está diretamente relacionado aqui com a nossa máquina. Opa, está diretamente relacionado com a nossa máquina, né? Essa nossa máquina aqui, esse teta mecânico, eu nomenclaturei de forma diversa, porque lá na frente eu vou precisar de uma nomenclatura como esta aqui para o torque, mas isso aqui seria a distância mecânica. Como eu estou pensando numa distância mecânica, esse meu fluxo é um ente que vai ser visto eminentemente por grandezas elétricas. Então, por isso que eu tenho que fazer uma correlação entre uma grandeza que está variando mecanicamente e a minha grandeza que está variando eletricamente. Por isso que aqui dentro desse cosseno eu coloquei a definição de ângulo elétrico, pelo menos indiretamente falando, né? Por causa da área semicilíndrica, aqui tem um R, o R ficou muito pequeno, vou dar um zoom aqui, tem um R para fazer aquela parte fixa e a gente resolve essa integral. Essa integral, ela vai nos dar o fluxo por polo, pensando-se, evidentemente, no seu valor de pico, né? E pensando-se, evidentemente, também na sua componente fundamental, por causa da distribuição aí espacial da nossa força magnetomotriz, que a gente viu que é feita uma série de ranhuras e que vai ser claro que vai ser próximo do senoide, mas não é um senoide propriamente dito, né? Pelo fato do nosso sistema o tempo todo está variando sua posição no espaço com a velocidade espacial angular fixa, né, com a frequência angular fixa, esse nosso θm, ele vai excursionar de acordo com essa velocidade angular fixa, pensando no acionamento primário aí. Então, esse meu θm no tempo vai se correlacionar com a minha velocidade angular fixa e no transcorrer do tempo, por isso que eu multipliquei ele pelo tempo. Ora, se a gente está pensando na tensão gerada, se a gente viu como é que se comporta o fluxo por polo, por cada uma daquelas faces polares, aí vem a questão do fluxo concatenado, porque é o fluxo concatenado que entra diretamente no conceito da lei de indução de Faraday. Eu preciso do fluxo concatenado para isso. E o nosso fluxo concatenado está expresso aqui na nossa equação número 4, né? Um detalhe, a definição de fluxo concatenado é o número, né, de espiras que multiplica, evidentemente, o nosso fluxo primário, né? No nosso caso aqui, o nosso fluxo primário seria o nosso fluxo por polos. Só que, em qualquer máquina, essas espiras, elas não estão engastadas diametralmente falando, elas estão engastadas em algumas localidades lá da superfície do rotor ou do estator, que não é aquele engastamento, não é aquele posicionamento que a gente é acostumado a estudar desde conversão, por exemplo, no início da disciplina de máquinas elétricas. Então, tem um fator de correção, que é esse K aqui, essa constante, que é um fator de correção, um fator de distribuição desses enrolamentos. Então, esse fator de distribuição dos enrolamentos vai corrigir o número de espiras e vai multiplicar justamente o meu fluxo por polo que nós deduzimos ali naquela interação assíncrona e colocamos assim aqui só para pontuar. Feita essa questão da pontuação de como é que fica o nosso fluxo concatenado, convém que a gente pontue aí o que é que pode acontecer no fluxo por polo, né? Porque quer queira, quer não, a gente tem que contemplar todos os cenários possíveis. Então, a gente contempla aquele cenário, inclusive, onde o fluxo por polo possa variar. Isso pode acontecer em um determinado tipo de máquina
Pode. Para todas as máquinas, não. Para a maioria das máquinas que a gente utiliza, para a maioria das máquinas que a gente trabalha, não acontece, né? Mas existem algumas máquinas especiais, principalmente máquinas voltadas para acionamentos de carros elétricos, onde esse fluxo por polo pode ser modificado um pouquinho com o tempo, né? E por causa dessa possibilidade, quando a gente aplica a definição da tensão induzida, levando essa questão da modificação do fluxo por polo, né, a gente tem que fazer uma derivada total desse fluxo concatenado. Então, quando a gente faz a derivada total do nosso fluxo concatenado, a gente tem duas componentes. Uma que eu já fiz o x, né? E a outra eu nomenclaturei ali, inclusive, de vermelho. Vou primeiro para essa componente onde eu fiz o x. Por que eu fiz o x aqui? Porque eu estou descaracterizando, descartando essa nossa componente onde há a variação do fluxo por polo. Bom, primeiro, porque a maioria das nossas máquinas, e principalmente as máquinas que nós vamos tratar aqui no nosso curso, elas não terão variação do fluxo por polo, por um motivo muito simples, né? Reparem que desde a nossa dedução aqui, eu estou sempre pensando em características físicas da nossa máquina que não vão se alterar com o tempo, como por exemplo, né, o comprimento axial, como por exemplo o raio ali daquela nossa face polar, pensando desde o centro até a superfície da nossa face polar. Então é invariável. Se é invariável, significa dizer que o nosso fluxo por polo não vai se modificar. Existem máquinas que pode acontecer isso, existe, mas são máquinas de aplicação bem restrita e a gente nem sequer vê em nível de graduação. Mas existe uma componente que sempre está presente, independentemente do tipo de máquina, inclusive essas máquinas especiais, que é o que a gente chama de tensão de velocidade, a famosa TDV. Essa tensão de velocidade depende do fator de enrolamento, depende do número de espiras por cada uma das espiras que perfazem as nossas fases, depende também do nosso fluxo por polo, que a gente sabe que não se modifica, e depende, evidentemente, de um fator que é justamente a nossa velocidade mecânica, né? Eu vou expandir aqui a nossa TDV para a gente pensar o seguinte, somente em valores de amplitude. Eu vou chamar E maiúsculo a nossa tensão gerada em termos de amplitude, né? Então, vou caracterizar só aqui a amplitude dela, sem considerar o sinal ali da nossa derivada. E aqui eu tenho o KR, NR, vezes o nosso fluxo por polo, vezes, evidentemente, a nossa velocidade mecânica no seu equivalente elétrico, né? Reparem, senhores e senhoras, o seguinte, né, ó, que toda essa característica aqui, o produto do fator de distribuição de enrolamento pelo número de espiras de cada um desses enrolamentos é uma constante da máquina. Então, vou chamar de K. O fluxo também é estabelecido de forma constante, então vou repeti-lo aqui. E a velocidade, ela vai depender de como está excursionando, como é que está evoluindo no tempo o nosso rotor. Mas veja o seguinte, toda e qualquer máquina CA, ela vai depender desses três fatores para sua tensão gerada. O primeiro fator é um fator que depende das características construtivas da nossa máquina, invariavelmente. O segundo fator é um fator que depende de como a nossa máquina está sendo excitada. Se for uma máquina, por exemplo, síncrona, depende do nível de corrente que está sendo injetada lá no rotor da nossa máquina. Se for uma máquina de indução, depende de como é que está sendo as nossas correntes que estão sendo induzidas lá no rotor da nossa máquina. E ela depende também de uma velocidade, né? Essa velocidade é uma velocidade mecânica e é interessante, viu, gente? É interessante para a gente recapitular e pensar numa coisa. Ora, se a minha tensão gerada depende de fatores que intrinsecamente estão relacionados à máquina e nem sempre eu vou poder modificar, né? Como, por exemplo, essa constante K. Mas também depende de outros fatores que eu eventualmente posso modificar, aí eu tenho um pequeno glimpse no que se diz respeito às minhas aplicações com acionamentos eletrônicos. Sabe por quê? Ó? Porque é o seguinte, suponha que eu tenho um dispositivo que controle a corrente que está sendo injetada numa máquina síncrona, lá no nosso rotor da máquina síncrona. Esse controle de corrente vai impactar diretamente no nível da nossa tensão gerada, podendo fazer com que ele aumente ou diminua. Isso é uma coisa que a gente deve pontuar aqui e observar. Se eu tiver um dispositivo que consiga
auxiliar de alguma forma, e a gente vai ver daqui a pouco que pode acontecer isso, né, em como essa minha máquina está tendo a velocidade mecânica do seu rotor sendo incrementada ou decrementada, isso impacta também no nível da nossa tensão gerada. Então, eu tenho aí 2 graus de liberdade para controlar a amplitude da minha tensão gerada nesses tipos de máquinas. E isso é muito importante que a gente pontue aqui para a gente, né? Bom, feita essa primeira capitulação, recapitulação em cima da tensão gerada, eu vou recapitular os aspectos do torque, né? E para recapitular os aspectos do torque, eu queria que nós relembrássemos que ali em cima existe um ângulo espacial mecânico que eu nomenclaturei como delta SR. Só que, como mais uma vez eu estou pensando em analisar do ponto de vista elétrico esse meu sistema, porque na verdade é um sistema de conversão eletromecânica de energia, e isso é importante que assim a gente faça, né? Eu vou ter que transformar essa minha grandeza, que está evoluindo mecanicamente, para uma grandeza correspondente no seu equivalente elétrico. Por isso que aqui eu tenho delta ME, aquela correlação que existe entre grandezas elétricas e grandezas mecânicas. Na maioria das nossas máquinas, tanto máquinas síncronas quanto máquinas assíncronas, as suas indutâncias, do ponto de vista de estator e do ponto de vista de rotor, são constantes. Essas indutâncias são as indutâncias próprias, que têm muito a ver com as indutâncias ali de dispersão. É um fenômeno que vai acontecer por causa da dispersão de fluxo, não tem como a gente fugir, mas essa dispersão é pequenininha, a gente considera essas indutâncias praticamente constantes. Mas isso não é verdade com as indutâncias que estarão aparecendo entre bobinas no estator e bobinas no rotor. É a famosa indutância mútua. E a nossa indutância mútua, ela vai variar a partir do momento que o nosso ângulo no seu equivalente elétrico muda, não é? Se o nosso ângulo no seu equivalente elétrico muda, a gente pode expressar essas indutâncias mútuas através desse equacionamento aqui. No laboratório, a gente poderia até bolar um experimento para ver que essas indutâncias variam de fato, seguindo expressão cossenoidal. Nesse caso aqui, a gente está jogando essa expressão aqui para vocês, mas garantindo que a evolução, de fato, ocorre como essa aqui. Então, variando cossenoidalmente, essas indutâncias mútuas entre estator e rotor tem sempre um valor de pico, né, que vai ser, evidentemente, vai se excursionar para mais esse valor de pico, menos esse valor de pico, a depender desse ângulo elétrico-mecânico, né? Bom, gente, a gente tem que pensar em uma equação que me dê o estado de funcionamento da minha máquina como um todo. E a gente sabe que essa equação é uma equação chamada de coenergia. A coenergia, ela me correlaciona as correntes que estão sendo trabalhadas em cima do meu maquinário, né? E me correlaciona o meu elemento mecânico elétrico que está trabalhando em cima do meu dispositivo, que é justamente esse delta ME. Então, é uma função de estado completa. Por quê? Eu alimento a minha máquina com correntes que são conhecidas do ponto de vista do estator e do rotor. Alimento, né? E eu sei como é que varia a minha indutância mútua do ponto de vista do estator e do rotor, e ele varia cossenoidalmente. Então, a minha coenergia é a melhor função de estado para representar o funcionamento do meu dispositivo, né? Se eu jogar a minha equação número 1 nessa equação número 3, que é justamente a equação da minha coenergia, eu vou ter tudo que eu necessito para descobrir o valor do meu torque, porque a gente sabe que o valor do torque nada mais é do que a variação dessa nossa coenergia em função da variação do nosso elemento espacial, que é justamente aquele ângulo que existe entre os eixos magnéticos do estator e do rotor, né? A minha função coenergia exige isso. Por isso que eu tive que jogar aqui para ficar mais claro agora que a gente vai estar lidando diretamente com o dispositivo para conversão eletromecânica de energia, que é justamente o dispositivo onde essa usabilidade da coenergia é mais indicado aqui. Então, expressando a nossa coenergia em função do nosso ângulo mecânico, né, pensando evidentemente no seu equivalente elétrico lá em cima, que já foi expresso, eu vou fazer a minha dedução do torque, né? Esse torque é um torque eminentemente analítico, mas já vai me dar alguns insights importantes. Então, quando a gente faz a derivada parcial da minha função com energia, da minha função de estado com energia, em função da variação do ângulo espacial entre
os eixos magnéticos das bobinas estatóricas e rotóricas, sabendo que eu já estou no regime permanente, por isso que a gente fixa as correntes do estator e do rotor, a gente chega numa expressão importantíssima para a gente. Eu coloquei aqui a mais geral possível, por isso que eu multipliquei pelo número de pares de polos. Essa expressão está dizendo o seguinte: essa expressão diz para a gente que o meu torque sempre vai depender, primeiro, de características que são fundamentalmente construtivas. Eu vou destacar aqui, vou modificar até a cor do lápis para poder fazer esse destaque, né? Que características fundamentalmente construtivas são essas aqui? São justamente o número de pares de polos. A gente constrói uma máquina com determinado número de pares de polos, né? E você não altera mais, né? Pelo menos na maioria das máquinas, a não ser na máquina da Lambda, né? E também você tem um valor de amplitude de indutância mútua entre bobinas do estator e do rotor, que vai depender de uma coisinha chamada número de espiras das bobinas do estator e do rotor, e o número de espiras é um fator construtivo da máquina, e vai depender inversamente, falando, né, inversamente proporcional, à relutância total dessa nossa máquina, né? E essa relutância total é uma relutância que vai envolver o que o estator vê e o que o rotor vê. E as relutâncias, a gente sabe que, por sua vez, dependem de comprimentos, dependem de áreas, dependem de material. Então, portanto, o nosso torque já está aqui nos mostrando que, sim, ele depende de uma parcela, uma boa parcela, aliás, da forma que nós construímos essa nossa máquina. Bom, o nosso torque, a gente está vendo aqui que depende de dois elementos que, se devidamente manipulados, a gente tem impacto ali no torque. Quais são os elementos, né? Eu vou mudar as cores aqui dos lápis, né, para falar separadamente de cada um. O primeiro elemento é uma corrente e é a nossa corrente do estator. Então, se eu tiver um dispositivo que altere ou manipule a nossa corrente do estator, manipular, significa dizer que, em tese e já em xeque, o nosso torque vai ter um impacto, né? Porque eu estou vendo aí, pelo menos em tese, né, que se eu manipular, dependendo do que eu faça nessa minha corrente aí do estator, eu posso aumentar ou diminuir esse torque. E isso é verdade, acontece, né? Quando a gente está fazendo um acionamento eletrônico de uma máquina CA, a gente, ou diretamente ou indiretamente, a gente está mexendo na corrente do estator. E por que a gente faz isso, né? Porque a gente sabe, né, que se eu mexer na corrente do estator, e a equação 5 está aqui para me dizer isso, né? Se eu mexer na minha corrente do estator, eu estou mexendo, diretamente falando, na expressão do meu torque, ou seja, no torque que a minha máquina vai dispor lá no rotor da minha máquina, tá certo? Existem outras máquinas, não é a máquina síncrona, mas é a máquina assíncrona, onde eu tenho acesso às correntes do rotor, e aí, ó, se eu puder manipulá-las também, eu vou conseguir dar um ataque ou uma manipulação no nosso torque. É mais difícil isso acontecer para a maioria das aplicações industriais, onde eu tenho, na maioria das vezes, motores de indução ou assíncronos com rotor em gaiola de esquilo. Isso é verdade. Mas isso não é bem verdade quando a gente está pensando em fazer um acionamento de uma máquina dessa, né? Pensando numa geração eólica, por exemplo, né? Se eu tiver um acesso às correntes rotóricas e eu tenho esse acesso, eu posso controlar o torque, e se eu controlar o torque, outras coisinhas eu posso fazer de maravilhosas lá no meu sistema de geração. Ok, pessoal? Mas, infelizmente, essa metodologia de deduzir o torque, embora analiticamente falando, seja uma metodologia muito boa, muito eficiente, já te dá, inclusive, um pequeno vislumbre do que você deveria fazer nos tipos de máquinas, em que grandezas você deveria mexer para alterar o torque, né? Mas não dá aquela sacada do insight físico da coisa, né? Então, assim, fica muito ruim para a gente pensar fisicamente o que está acontecendo ali na nossa máquina, né? Mas aí, se a gente recorrer a alguns conceitos que nós já exploramos, para quem já pagou máquinas, foi explorado lá em máquinas, para quem está pagando, está começando a ser explorado agora, né?
Mas se a gente pensar exclusivamente no conceito que a gente recapitulou na semana passada, da colinearidade, a gente vai ver uma coisa interessante de como é que é a representação desse nosso torque fisicamente falando. Então, vamos começar aqui pensando nessa questão da colinearidade. É, quando a gente está analisando, vou mudar aqui a cor do lápis, né? Quando a gente está analisando a fonte de força magnetomotriz lá do nosso estator, a gente tem aqui, ó, pensando até inclusive na constante que corrige o número de espiras no estator, né? Então a gente vai ter aqui um valor do número de espiras do estator de qualquer uma das fases corrigidas por essa constante de enrolamento, desse fator de distribuição de enrolamento, vezes a nossa corrente ali do nosso estator. Como a nossa expressividade maior de força magnetomotriz é no entreferro, então isso aqui vai ser igual a uma intensidade de campo produzida pelo estator lá no nosso entreferro, e como a gente está pensando no entreferro, o entreferro tem um comprimento fixo G. Eu vou chamar aqui de equação número 6. Se a gente fizer a mesma correlação pensando no que está acontecendo lá no nosso rotor da máquina, né? Então a gente vai ter uma constante do enrolamento rotórico, né? Então é o KRNR, né? Vezes a nossa corrente lá do nosso rotor, que vai estabelecer uma intensidade de campo rotórica lá no nosso entreferro, que é justamente a parte principal da nossa máquina, que é onde tem a maior relutância, né? Bom, como a gente está pensando no entreferro, né? A gente tem que pensar numa coisinha adicional também, que já que é um entreferro, e o entreferro tem uma permeabilidade fixa, né? A densidade de campo do estator se correlaciona com a intensidade de campo produzida pelo nosso estator de uma forma linear, como a gente está vindo aqui, né? Eu vou chamar aqui de equação número 8. Mesmo processo se dá quando a gente está pensando na densidade de campo do nosso rotor. Então, isso acontece exatamente igual, né? Vou chamar aqui de equação número 9. Bom, eu queria que vocês reparassem que se eu isolar aqui nas equações 6 e 7 as correntes, eu vou até botar aqui, ó, isolando, isolando as correntes em 6 e 7 e jogando as equações 8 e 9 nessas correntes, nessas equações com as correntes isoladas, olha só o que é que a gente vai ter. A gente vai ter aqui, ó, que a corrente estatórica vai ser igual a uma densidade de campo do estator vezes o nosso entreferro, tudo isso aqui dividido pela permeabilidade do entreferro, que é a mesma permeabilidade do vácuo, né, μ0, vezes o KSNS. Vou chamar aqui de equação número 10. Mesma coisa, meu computador resolveu dar uma travadinha, desculpem. Mesma coisa eu vou fazer com a minha corrente lá do nosso rotor, né? Então aqui vai ser um BR vezes G, μ0, KR, NR. Vou chamar aqui de equação número 11. Ora, pessoal, se eu jogar as equações número 10 e 11 na minha equação número 5, olha só o que é que vai acontecer, né? Eu vou ver que, vou dar uma simplificada aqui, né? Porque eu tenho uma série de fatores aqui que são constantes, que dependem construtivamente da máquina. Então, aquela minha expressão de torque, né? Ela vai ser assim, menos um certo K, que multiplica a intensidade da densidade, aliás, a densidade de campo do estator, a densidade de campo do nosso rotor, vezes o seno do delta mecânica elétrica, né? Eu já vou pensar na sua forma mecânica elétrica. Vou chamar aqui de equação número 12.
Aí eu queria que a gente reparasse no formato da equação número 12, né? O formato da equação número 12 está muito parecido com o resultado do módulo de um produto vetorial, né? Que é mesmo, né? É o resultado do produto de um produto vetorial, porque eu estou vendo aqui duas grandezas em termos dos seus valores em módulo, ou seja, as densidades de campo do estator e do rotor, né? E eu estou vendo o seno do ângulo que separa essas grandezas, né? Por que eu estou dizendo que elas são colineares? Ora, são colineares a nossa força magnetomotriz estabelecida lá no nosso entreferro, do rotor e do estator. A força magnetomotriz, por sua vez, a gente sabe que tem uma relação de colinearidade com a intensidade de campo, e a intensidade de campo, como a gente viu ainda há pouco, também tem uma relação de colinearidade com a densidade de campo. De tal sorte que o meu torque, pensando-se efetivamente no seu desenvolvimento temporal, né, é um K que multiplica o produto vetorial da nossa densidade de campo do estator pela nossa densidade de campo do rotor, e eu vou chamar aqui de equação número 13. O que é que essa equação número 13 diz para a gente? Ela diz para a gente que o nosso torque vai ocorrer por causa da tentativa de alinhamento que vai existir entre a densidade de campo produzida pelas variáveis estatóricas e a densidade de campo produzida pelas variáveis rotóricas. Se você quiser pensar um pouco mais fisicamente, é só a gente chegar aqui no nosso desenho da máquina, né, e pensar nesses eixos aqui, ó. Aqui, pessoal, eu tenho, dei uma modificada aqui, meu computador está travando, vou jogar aqui onde ele estava. Pronto. Acredito que agora vai dar certo, né? Não deu muito não, mas tudo bem. Bom, então o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dois campos, né? Um campo magnético no estator que a gente sabe que gira, né? E um campo magnético no nosso rotor, que depende da configuração da máquina, que vai querer acompanhar esse campo magnético que está girando no nosso estator. Então, na verdade, o que faz o torque aparecer em qualquer máquina é justamente a tentativa desses campos magnéticos, das densidades dos campos magnéticos produzidos no estator e no rotor, de se alinharem. É essa a grande questão, esse é o grande insight físico, né? Tem outro insight que eu posso pensar até vetorialmente falando, né, de uma forma um pouco mais a nível de segundo grau, né, mas eu não achei interessante colocar aqui para a gente, embora mais tarde eu coloque aí para vocês degustarem, se assim o quiserem, na forma de um PDF, né? Então, feitas essas considerações, a gente viu que, fisicamente falando, uma máquina vai girar por causa da tentativa que vai existir de alinhamento entre os campos do estator e do rotor. Dependendo da nossa configuração da máquina, ou seja, dependendo se for uma máquina síncrona ou uma máquina assíncrona, esse alinhamento pode ser mais ou menos fácil, né? Se for uma máquina assíncrona, a gente sabe que é só colocar essa máquina na rede, que ela, sendo alimentada com um nível de tensão adequado, haverá uma produção de campo girante no estator. Esse campo girante no estator vai fazer surgir um campo no nosso rotor e a máquina gira, né? Se for uma máquina síncrona, a questão é um pouco mais diferente, porque, como a gente está vendo aqui nessa máquina em questão, que é uma máquina síncrona, aliás, né, a gente está vendo que esses campos estão atrelados fisicamente, né, a bobinas que estão lá posicionadas espacialmente ao longo da periferia do rotor dessa nossa máquina, né? Então, como esse campo girante no estator se estabelecer tentando fazer o arraste do campo do rotor, né, ele vai ter uma dificuldade adicional, porque esse campo ele está fisicamente, por causa dessa configuração aqui, ligado lá no nosso rotor, e o nosso rotor é um elemento mecânico, e os elementos mecânicos nem sempre têm os tempos de respostas tão rápidos quanto os elementos elétricos. Então, a máquina, evidentemente, vai ter um pouquinho mais de dificuldade de partir, mas isso a gente vai começar a ver na semana que vem, porque a gente já vai adentrar
especificamente nas nossas máquinas síncronas, olhando sempre para os detalhes que são mais úteis para a gente, mas fazendo uma recapitulada de como a gente desenvolve o circuito da máquina, qual a importância daquele circuito e como é que a gente pode inferir algumas informações bastante interessantes do ponto de vista do acionamento ou do controle eletrônico da máquina. Bom, pessoal, eu espero que vocês assistam essa nossa interação síncrona para ter a complementação daquele material que a gente já disponibilizou. E aí eu vou encerrando a gravação aqui, mas eu peço que vocês não saiam da sala, que eu vou só combinar uma coisa com vocês, tá? Só um instantinho, coisa rápida.